Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje, né, é 4 de agosto, né, estamos próximos aí ao Enem. E aí, eu pensei em fazer aqui um vídeo para poder contribuir com o estudo de vocês. E eu vou falar alguns conteúdos, né, desses últimos anos que mais caem na prova do Enem. Eu vou citá-los aqui e você dá uma olhada na sua agenda de estudo para ver se você já estudou isso, se você precisa estudar, se você precisa de um apoio em algum conteúdo desse, né? E um primeiro conteúdo, acho que principal para você compreender um pouco da geografia do Enem é você estudar sobre a população, né? A população brasileira, os movimentos populacionais, a estrutura da população e principalmente a questão da urbanização brasileira, que é importantíssimo você estudar as causas da urbanização brasileira e principalmente entender um pouco do conteúdo da urbanização da região sudeste, né? Outro conteúdo também que cai sempre nas provas do Enem e também da UERJ é a questão dos recursos naturais, a questão do carvão mineral, a questão dos recursos minerais, a questão da energia hidrelétrica principalmente. E seguindo, a gente tem a questão da cartografia, né? Que geralmente cai sempre as coordenadas geográficas, as orientações cartográficas, as projeções cartográficas. É muito interessante você ter essa percepção, né, das duas principais projeções cartográficas, a questão da escala, né, e da documentação cartográfica. Interessantíssimo você saber isso. A gente tem também as questões ambientais, principalmente hoje, que é importantíssimo nós entendermos a questão da crise hídrica, como isso se dá. A gente também tem a questão da poluição, a poluição doméstica, a poluição industrial também, que sempre cai nas provas, e as questões dos lixões dos brasileiros e principalmente, né, os fatores climáticos. É interessante a gente entender a questão do El Niño, do La Nina também. É importante também a gente entender a questão econômica do Brasil, né, destacando aí a região sudeste, né, a região norte hoje com grande potencial econômico. Então é interessante a gente entender essas questões econômicas, no caso nessas regiões. Também a gente tem a questão da agricultura, que é muito interessante a gente saber a questão da agricultura, que é os sistemas agrícolas, atividades pecuárias brasileiras e aí a pecuária no mundo. E é importante também, a gente não pode esquecer, a questão do transporte, né? Os meios de transporte, sejam eles rodoviário, ferroviário, marítimo. É interessantíssimo a gente entender a forma como se dá os transportes brasileiros e a questão também dos climas do Brasil. É necessário você entender os climas típicos do Brasil, a questão da hidrografia brasileira e principalmente os relevos, as formas de relevos do Brasil. E principalmente eu vou destacar para você aqui também que é importante a gente estudar a questão da industrialização, né? Focando principalmente nas questões ambientais que a questão da industrialização causa ao meio ambiente. E a gente também tem que falar um pouco sobre os blocos econômicos, a questão da União Europeia, da NAFTA, do Mercosul, da ALCA. E principalmente hoje, né, um tema muito batido é a questão do BRICS. Na verdade, o BRICS, como todo mundo sabe, o BRICS não é um bloco econômico, o BRICS é uma associação econômica. Então é importante também a gente entender o fator do BRICS a partir de uma associação e não a partir de um grupo. E a gente, principalmente na questão do modelo produtivo, a gente tem que entender um pouco do Fordismo e um pouco do pós-Fordismo. E não esqueçam, galera, o que mais a gente tem que entender é sobre a população, recursos naturais, cartografia, questões ambientais, agricultura, transporte e a questão do ambiente, a industrialização, que é importantíssima a gente saber, né? E a gente tem aí um grande leque para a gente poder trabalhar. Lembrando, hoje novamente é 4/8, dá tempo de você dar uma mesclada, dar uma estudada. E gente, acompanha a gente lá pelo grupo do Facebook Geo Solucionando e a gente pode tirar mais dúvidas com vocês. Vai aqui meu grande abraço, valeu galera!